Meu nome é Michele Nunes e eu serei a apresentadora desta edição do Summit Cidades Podcast. O Summit Cidades é um evento em parceria da FEPESE, SIGA e Sim Catarina. Hoje nós estamos aqui para conversar com o presidente da Câmara de Vereadores de Florianópolis, João Luiz Cobalcini. Seja muito bem-vindo, João, e é um prazer conversar contigo e a gente tem bastante assunto aí para falar do teu trabalho, né? Prazer é meu, agradeço o convite. É uma honra estar aqui com vocês, falando da nossa cidade, falando de cidades inteligentes. É uma honra e eu espero atender a expectativa. Então, a primeira pergunta que eu vou te fazer é a respeito dessa atribuição, né? Ser vereador. No papel, né, entre as atribuições seria o de fiscalizar, legislar, mas a gente sabe que é muito mais que isso. Então, assim, terias como contar para a gente aí quais são essas atribuições, como é que é o teu dia a dia e como funciona, né, esse trabalho? Olha, Michele, de fato exatamente isso, né? Como eu já tenho uma vivência na política, apesar de ter começado tarde na questão eleitoral, mas meu pai, por exemplo, é deputado federal, então eu tenho isso em casa há muito tempo. E eu sabia, inclusive até na eleição, na minha própria eleição, eu falava que o papel do vereador, não só do vereador, mas o vereador mais porque a autoridade mais próxima do cidadão, é muito maior do que a questão constitucional, que é só da questão legislativa e fiscalizatória. É importante, claro que é importante, mas tem todo o outro trabalho. Então, por exemplo, a gente tem que estar nas ruas quase que todos os dias, a gente tem que estar vendo no bairro os buracos e etc. Então, assim, vai muito além disso, né? Eu acho que agora, ainda como presidente da Câmara, eu acho que meu papel, meu trabalho aumenta ainda mais. Então, a gente deixa de ser só vereador para ser um pouquinho de tudo. Para ser um pouquinho liderança de bairro, para ser um pouquinho de líder de entidade, para ser um pouquinho de prefeito. A gente tem que prefeitar também. Na Câmara, a gente faz isso. Tem um Balcão da Cidadania, que é um programa bem legal que a gente instituiu lá na Câmara. Então, a gente faz um pouquinho de tudo. Mas, claro, a gente não pode deixar de esquecer da parte constitucional, da parte legal, que é justamente que é isso, é legislar em prol da nossa cidade e também fiscalizar o executivo. Sim, como você havia citado anteriormente, né, o seu pai é deputado federal, já foi deputado estadual, então, assim, como é que foi, né, ver o seu pai já trabalhando com política e você hoje jovem começar também, né, nesse cenário político? Olha, eu acompanho a política desde muito, muito novo, né? Os churrascos de final de semana não eram para falar de futebol, não eram para falar, não. Até no hobby, na hora de descanso, na hora de lazer, a gente tá falando de política. Então, conheci desde muito novo o senador Cacildo, que é meu padrinho, o governador Paulo Afonso, o governador Luiz Henrique, enfim. Fui criado no meio disso, mas nunca tive, assim, desde muito cedo, nunca tive essa intenção e nem o meu pai, assim, que eu ingressasse na carreira político-eleitoral, que fosse votado, né, ou que enfim, porque também não é uma vida fácil. Todo mundo vê um político, acho que vida tranquila, ganha bem. É porque as pessoas às vezes desconhecem, assim, né, em relação, por exemplo, ao deputado federal, né, teu pai, mas só trabalha de terça a quinta, e a gente sabe que não é assim que funciona, né? Olha, é muito pelo contrário. Agora, É, eu acho que o pai está trabalhando mais do que nunca, porque as sessões no Congresso, na Câmara, de fato, são terça, quarta e quinta. Mas as sessões lá duram até meia-noite, 1 da manhã. Quem acompanha mais de perto o dia a dia sabe. E daí, quando volta para Santa Catarina, o pessoal pensa, não, agora vai para casa, vai descansar com a família. Não, muito pelo contrário. Aí que tem que fazer um roteiro desgastante por toda Santa Catarina, mas assim, eu tenho certeza que o pai e eu também, a gente gosta muito. Então, a gente não consegue ficar confortável em casa sabendo que a gente tem muita coisa para fazer, que muita gente para visitar. Então, é um prazer para mim e tenho certeza que é um prazer para o pai. E como eu falei, ele era até meio contrário. Eu comecei tarde, né, como candidato. Eu fui candidato, fui vereador com 35 anos, então eu já não sou mais tão jovem assim, né? Presidi a juventude estadual do MDB, enfim, mas é um prazer, assim, servir quem gosta, né? Quem gosta, e eu gosto, e eu acho que a grande maioria dos políticos falam da classe política. Olha, eu conheço a grande maioria pelo contrário, a exceção aqueles que pensam na política pela parte ruim. Então a gente faz com muita alegria, com muita dedicação, muito amor. e como é que a gente faz, então, assim, para desmistificar esse, né,
o ser político e aproximar. As redes sociais, elas colaboraram de alguma forma com essa aproximação e com essa motivação? Muito, muito. As redes sociais aproximam muito a autoridade do cidadão. Hoje tá muito fácil tu conversar com o teu representante. Basta que tu vá lá no Instagram dele. Eu acompanho o meu Instagram, eu respondo o meu Instagram sempre que possível. Claro que a gente tem assessoria que ajuda também, mas sempre que possível eu acompanho. Então é muito fácil hoje tu entrar em contato com o teu representante. Coisas que lá atrás era diferente. Tinha que marcar um horário. Como é que eu vou falar com o meu deputado federal? Já Sim. imaginou? Quando é que teu deputado federal ia passar na tua cidade? Demorava muito, demorava 6 anos, quer dizer, 6 meses, um ano. E hoje não, hoje está muito, muito fácil, muito fácil. Então, assim, o WhatsApp, o Instagram, o Facebook aproxima a gente demais. Claro que acaba também vulgarizando, né, o contato. Muitas vezes as pessoas também, até sem saber, procuram a gente para falar algumas coisas que não tem muita realidade. Hoje o WhatsApp virou uma ferramenta de informação, mas a gente sabe que é uma informação que nem E sempre... às vezes não são as atribuições, né? Eu acho que ainda existe esse conflito em saber o que o vereador faz, o que o prefeito faz, deputado estadual, federal, enfim. Então, assim. Mas vou te falar, Michele, a gente é meio que clínico geral. Exatamente. A gente é meio que clínico geral, porque ainda que não seja a nossa atribuição, quando a gente vê uma pessoa que esteja precisando de uma mão, seja do município, seja do estado, seja em nível nacional, a gente acaba ajudando. E volta a falar, quem não gosta de pessoa, quem não gosta de conversar com as pessoas, aí eu acho que escolheu a profissão errada. Então a gente faz com amor, e se pedir alguma coisa que não seja da nossa alçada, a gente também tem bastante contato, né? Enfim, a gente vai e acaba pedindo para quem de direito, para quem de competência. E aproveitando, assim, esse termo que eu achei até bem interessante de clínico geral, teria que atuar em todas as áreas, né? E aí eu vou trazer aqui para o nosso tema principal, que é o Summit Cidades, Sabe, cidades. que é um evento que tenta trabalhar com todas as áreas, porque a gente tem o gestor público, temos, né, temas relacionados a todos, né, tudo que faz parte da cidade, do futuro da cidade, então saúde, educação, segurança, mas a gente traz também o empreendedor, a área acadêmica, que é muito importante, e a comunidade como um todo para discutir esses temas, porque é fundamental que a gente ouça todos os lados. Então, assim, como que você vê essa questão, assim, né? Ter um evento, ter um local de debate que é coletivo e que você consegue ouvir e falar também, né? Olha, eu acho que vocês estão de parabéns. É um projeto, é um evento que chegou para ficar. Eu fui no ano passado. Justamente se tu falasse, tu consegues agregar os gestores públicos, a administração pública, está lá muito bem representada, esteve lá vários prefeitos, esteve o nosso prefeito da nossa capital, vereadores, eu e mais outros vereadores, não só da capital, mas como do estado todo, empresários, cidadãos, enfim, então tu consegue num evento congregar todos esses atores e dali, né, e dali a gente consegue extrair muita coisa boa que eu posso exercer no meu mandato, que eu posso levar para a Câmara de Vereadores, que eu posso cobrar do prefeito para que seja usado nas cidades, enfim, eu acho que é uma coisa bem bacana. É um balcão de experiências que a gente aprende muito e a gente pode colocar na nossa profissão. Acho bem bacana. Estarei lá de novo esse ano, até por isso que eu tô aqui. Parabenizar. Eu acho que é bem bacana. Lá na Câmara eu fiz uma coisa muito, muito menor do que vocês fizeram, mas, por exemplo, fiz pensando nas cidades. Que era justamente isso. Eu convidava um empresário do setor, convidava um advogado do setor, convidava problemas que a gente tem todos os dias, mobilidade, terreno e marinha, regulação fundiária, enfim, e vocês estão fazendo isso num âmbito, num nível muito maior, então parabéns, estarei lá e eu acho super importante esse tipo de evento. Porque a partir da troca de experiência e do diálogo, principalmente, é que a gente consegue, né, crescer, ver um exemplo ali positivo que pode ser utilizado na cidade, enfim, e Florianópolis tem vários exemplos positivos, né, que podem ser utilizados e também podem servir de case, né? Olha, assim, a capital a gente sabe que reverbera para o resto do estado. Muita gente, eu tenho amigos em todo o estado, muita gente me procura, João, como é que funciona isso? Como é que funciona aquilo? Esse último projeto que teve agora da internação humanizada, involuntária. Muita gente pensando que eu era autor do projeto, porque eu estava falando sobre aquilo. O autor é o município, né, o prefeito municipal. Mas assim, para tu ver o quão importante isso, porque a gente cria muito pouco. Mas
quando tem uma experiência que a gente sabe que deu certo em outro lugar, e ainda ouvindo não só aquele que é o autor da experiência, mas ouvindo também o empresário, ouvindo o cidadão, então é uma experiência muito rica, que a gente pode sim colocar, como eu te falei, em prática no meu mandato, na Câmara Municipal, fazer através da indicação ao prefeito municipal, né? É um evento muito bacana e a gente tem que fazer isso sempre, porque eu tenho certeza que a união de ideias, e não só ideia, também aquele que debate e fala, não, olha, eu acho que não é bem assim, a gente acaba enriquecendo Só muito. Não precisa concordar, muito pelo contrário, Pelo contrário, né? justamente assim, às vezes a gente tem alguma ideia da cabeça, nossa, animal. Uhum. E a gente conversa com os amigos e olha, não é assim, mas vamos fazer daquele jeito, E assim que funciona a política. A política é justamente isso, várias opiniões diferentes, a democracia é muito legal por isso. Porque são várias opiniões diferentes, aqueles que não gostam de ti, que não concordam contigo, com a tua ideologia política, mas às vezes o que eles falam é importante e acaba até auxiliando o teu projeto, acaba ficando um projeto muito melhor do que aquilo que tu criou sozinho. Não, isso é importante, assim, esse estímulo ao diálogo, né? Até para, né, saber, assim, voltando a falar de cidades, né, o que é fundamental para a gente conseguir, a partir do diálogo, criar uma cidade de futuro, né? No caso, Florianópolis já é vista como uma cidade que tem muita inovação, que estimula o empreendedorismo, mas a gente sabe que ainda tem muitos desafios, né? Um desses foi esse último projeto citado. Assim, quais são outros desafios que você vê como vereador que ainda dá para avançar mais? Olha, Michele, outra experiência foi assim muito legal na minha vida. Eu assumi como prefeito por alguns dias e quando eu assumi como prefeito eu tive a honra de lá em São Paulo receber o prêmio de cidade mais inteligente e conectada do Brasil. Então assim é uma honra, mas mesmo assim isso quer dizer que a gente vive no paraíso? Vivemos, mas temos vários problemas. E não eu sempre falo isso, não é da noite para o dia, não é com um projeto de lei que a gente vai resolver todos os problemas da cidade, a gente sabe que não. Mas assim, Florianópolis tem problemas que são históricos e gravíssimos. Saneamento básico. Poxa, Florianópolis, Santa Catarina, a gente tem menos de 60% de cobertura do esgotamento sanitário. É muito pouco. Mobilidade, né? A gente estava, antes aqui de começar o programa, a gente estava falando sobre o problema hoje na cidade. Infelizmente, a gente tem um problema geográfico, mas a gente tem que explorar outros modais, né? Como o transporte marítimo. Eu sei que é uma coisa meio piegas, mas olha, a gente tem que falar assim, a gente tem que cada vez mais, e isso é legal do Summit, que tu traz experiências de outros lugares que deram certo. Então, assim, poxa, Florianópolis é tão bom em tantas coisas, e não é porque é bom que a gente não precisa ver outras experiências. Muito pelo contrário, até volto a falar que a gente acaba enriquecendo a nossa cidade. Mas a nossa cidade tem vários problemas, muitos problemas. E se não tivesse, a gente não precisava estar aqui, né? Então, tem vários outros, como eu falei, vários outros problemas históricos. Mas que se a gente não debater, mas se a gente não discutir, conversar, não chega na solução. Não discutir, não chega na solução. Não consegue avançar. Então, infelizmente, a gente tem um tempo curto aqui, mas teremos. Já passou? Teremos bastante tempo, né, para conversar no Summit Cidades, né, que será nos dias 24, 25 e 26 de junho. Nós já estamos aí com os ingressos à venda. Então, quero agradecer mais uma vez a sua presença, João. A nossa conversa foi ótima. Obrigado, passou rápido. Conversaremos mais aí no Summit, porque são diversos temas, né? E realmente passa rápido. E nos encontramos lá, então. Siga nossas redes sociais e nos acompanhe nas próximas edições do podcast. Até mais, pessoal.